O Morro de Santo Antônio localiza-se no centro da cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. Tem acesso pelo Largo da Carioca. Foi um dos marcos da cidade e também foi o local escolhido pelos franciscanos há 4 séculos atrás, em 4 de julho de 1608, para lançar a pedra fundamental do convento de Santo Antônio, que deu nome ao morro. Ao longo dos seus arredores, mudaram muito acompanhando a evolução urbana da cidade. Desapareceu quase que totalmente no final dos anos de 1950 e no início de 1960. Em frente ao convento, onde é hoje o Largo da Carioca e a Avenida 13 de Maio, já existia uma lagoa que se ligava por uma nesga com o mar. Era também chamada Lagoa de Santo Antônio, que com o passar do tempo acabou sendo aterrada. A ilustração é uma reconstituição da paisagem simulando o ano de 1650. Observem que do lado direito vemos o Morro de Santo Antônio, já com o convento lá construído. A parte mais alta, atrás do convento, é a continuação do Morro de Santo Antônio. Do lado esquerdo, do antigo e extinto lago, vemos o Morro do Castelo, com uma de suas antigas subidas. Em primeiro plano, vemos uma vala que segue ao longo de um caminho. Este caminho é a antiga Rua da Vala, hoje chamada de Rua Uruguaiana. Na planta de 1906 do Rio de Janeiro, o Morro de Santo Antônio era circundado pelas ruas Evaristo da Veiga, Senador Dantas, Largo da Carioca em frente ao convento de Santo Antônio, Rua da Carioca, Rua Luiz Gomes, Rua do Lavradio e Rua Belisário. Embora o desmonte do morro tenha acontecido apenas durante o final da década de 1950 e início dos anos de 1960, para dar origem a uma grande área plana chamada de Esplanada do Morro de Santo Antônio, os planos para sua demolição já existiam desde pelo menos o início do século XX. Em função disso, quando da demolição do Morro do Castelo na década de 1920, o Observatório Astronômico da Escola Politécnica, erguido sobre o Morro de Santo Antônio, teve seus instrumentos científicos transferidos para o Morro da Conceição, onde foi erguido, entre 1924 e 1926, o Observatório do Valongo. Após o arrasamento do morro, foram abertas as Avenida República do Chile e Avenida República do Paraguai, e posteriormente foram feitas grandes construções, entre elas a nova Catedral Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro, principal igreja da cidade. As terras do desmonte do morro foram usadas para criar uma grande área terrada um pouco à frente da Cinelândia ou Praça Marechal Floriano para as cerimônias do 36º Congresso Eucarístico Internacional, onde se reuniram depois milhares de pessoas. Neste local e nos demais aterros feitos à frente da Avenida Beira-Mar, foi feito o Parque Brigadeiro Eduardo Gomes, também chamado de Parque ou Aterro do Flamengo. Trecho da planta de 1906, usada pela administração do então prefeito Pereira Passos, indicando as melhorias e grandes transformações pelas quais passava a cidade. Podemos ver o Morro de Santo Antônio com as indicações das curvas de nível com suas cotas. O morro que aparece do lado esquerdo é o Morro de Santa Teresa, e o que aparece mais abaixo é o Morro do Castelo, que viria a ser desmantelado em 1922. Podemos ver as recém-abertas avenidas Mendes Sá, Avenida Beira-Mar
e Avenida Rio Branco. Foi também construído nesta época o novo Porto do Rio de Janeiro. Após o desmonte, ficou preservada a área onde se ergue o convento de Santo Antônio e a vizinha Igreja da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência, ambas excepcionais obras da arte colonial carioca. Tanto o convento de Santo Antônio como o Morro de Santo Antônio, o que restou do morro, fica no centro do Rio, de frente ao Largo da Carioca. A antiga área do morro, que foi demolida, onde foi aberta a Avenida República do Chile, tinha a Rua do Lavradio correndo ao lado das antigas margens do morro, assim como as ruas da Carioca, Senador Dantas e Evaristo da Veiga, que também o circundavam. O desmonte do morro ocorreu na década de 1950, mas já existiam planos para sua demolição desde o início do século XX. Na década de 1920, já havia sido demolido o Morro do Castelo, que ocupava a área onde foram construídos diversos prédios, como os do Ministério do Trabalho, da Fazenda e outros, assim como é o local onde foi construída a Avenida do Castelo, que segue até a Rua 1º de Março. Os motivos alegados para a demolição do Morro de Santo Antônio e do Castelo eram falta de espaço para a evolução urbana da cidade, ideia em voga na primeira metade do século XX. Além de abrir espaço e avenidas largas, de acordo com os conceitos da evolução urbana vigentes naquela época, o desmonte do morro também serviu para fornecer material para o aterro do Flamengo. Havia interesse também em prover uma área para as cerimônias do 36º Congresso Eucarístico Internacional, onde se reuniram depois milhares de pessoas. Gostaram do vídeo? Então deixem seus comentários. Cliquem no sininho para receberem as atualizações e inscrevam-se no canal. A participação de vocês é sempre muito importante. Ajude o canal a crescer. Até um próximo vídeo.